No início de junho de 2026, o Bitcoin caiu abaixo de 60 mil dólares. O pânico fez as pessoas venderem, parecendo o fim do sonho das criptomoedas. Enquanto investidores de varejo perdiam economias de uma vida, Wall Street promovia a maior transferência de riqueza da década, pois não foi um crash, e sim um roubo. Um movimento intencional eliminou mais de 1,8 bilhão de dólares em alavancagem. Sexta-feira, 5 de junho, foi um dos dias mais dramáticos dos mercados de criptomoedas em anos. Foi tão rápido que a maioria dos traders nem perceberam o que ocorria. O Bitcoin, principal criptomoeda, que era negociado acima de 80 mil apenas algumas semanas antes, sofreu um colapso repentino e colossal. Milhões de celulares vibraram ao mesmo tempo quando a notícia chegou. O valor do BTC estava despencando. Ele chegou a cair abaixo da marca de 60 mil dólares, atingindo uma mínima intradiária de 59.100 dólares em determinado momento. Conseguiu uma leve recuperação, atingindo 61 mil dólares na manhã seguinte. Mas era um caos, um colapso de mercado, pelo menos para quem não tinha experiência. Parecia ser a prova que críticos do mundo cripto aguardavam, mostrando que o Bitcoin e outras criptomoedas não são um meio seguro e confiável de armazenar valor. Aqui está a verdade. Isso não foi fracasso nem queda incontrolável. Foi uma queimada controlada, perfeitamente executada, matematicamente precisa e absolutamente necessária para que o mercado não apenas se recuperasse, mas atingisse novos patamares. Foi o equivalente financeiro a incendiar uma floresta doente para que raízes mais saudáveis pudessem se firmar. Porque, enquanto a maioria das pessoas estava focada nos gráficos de preços, elas estavam apenas vendo a fumaça. O incêndio real ocorria nos bastidores, onde cerca de 1,8 a 2,5 bilhões de dólares em alavancagem tóxica foram totalmente destruídos. Veja por que isso é relevante. A alavancagem é uma praga no sistema financeiro. São fundos emprestados e traders de varejo apostando com dinheiro alheio, o que torna o sistema instável. Quanto maior a alavancagem, mais instável fica a situação. Chega um momento em que o mercado não consegue mais se mover, crescer nem avançar, até que essa alavancagem é eliminada. Em outras palavras, para o Bitcoin dar o próximo passo em sua evolução, para esse foguete cripto decolar, a alavancagem precisava ser descartada. Mas esse dinheiro não pode simplesmente desaparecer. Ele precisa ir para algum lugar. Enquanto usuários apavorados apertavam freneticamente o botão de vender com medo do pior, as entidades que compravam seus ativos não eram amadores ou investidores casuais. Eram profissionais. Investidores de Wall Street aproveitaram a liquidação, comprando ativos por preços extremamente baixos. Eles estavam confiantes de que iriam dobrar ou até triplicar seu dinheiro depois. O varejo ofereceu a liquidez para sair esperada pelos grandes investidores. Investidores comuns viraram combustível para o sistema, achando que escapavam de um navio afundando. Na verdade, eles entregavam seus portfólios conquistados com esforço para grandes firmas de investimento. Porém, essa queda não começou nas criptos, mas no Vale do Silício. O dinheiro é o oxigênio do mercado. Quando entra, os ativos se fortalecem. Quando sai, enfraquecem. E nas semanas e meses que antecederam junho de 2026, um setor em particular estava sugando quase todo o oxigênio disponível. Esse setor era a inteligência artificial, que em poucos anos se infiltrou em quase todos os aspectos da vida moderna e se tornou uma das forças tecnológicas mais poderosas do planeta. Onde há poder, há valor. Investidores não queriam perder a chance de aproveitar esse valor ao máximo. Precisavam ingressar desde o início nas maiores empresas de IA e nas novas promessas para maximizar ganhos a longo prazo. Em 2026, várias grandes marcas de IA entrando no mercado com uma série de ofertas públicas iniciais altamente aguardadas, ou IPOs, chegando ao mercado. Essas são as empresas do futuro, os mestres do aprendizado de máquina, os criadores da próxima geração de modelos de IA, e sem surpresa, elas atraíram muita atenção. As avaliações de algumas dessas empresas foram quase inéditas. Uma onda de hype cresceu cada vez mais com cada novo IPO no mercado de ações. O ecossistema financeiro global reagiu de imediato. Fundos de hedge e empresas de capital de risco entraram em uma corrida contra o tempo. Algumas das maiores ofertas públicas de tecnologia dos últimos anos estavam para chegar, e todos queriam participar, mas precisavam de dinheiro rápido. Você pode pensar que eles começariam a se desfazer de ações ou vender partes de seus portfólios imobiliários, mas não foi isso que aconteceu. Muitos optaram pela fonte mais rápida de liquidez disponível, as criptomoedas.
Aos poucos, mas sem parar, eles começaram a drenar liquidez dos mercados de cripto para investir nas ofertas públicas iniciais de IA. Isso ocorreu nos bastidores, e aos poucos, a profundidade dos livros de ofertas de Bitcoin diminuiu. O volume total de dinheiro na principal criptomoeda evaporou lentamente, mas de forma constante. O mercado parecia funcionar normalmente à primeira vista. No fundo, porém, suas bases estavam sendo removidas. Um sistema com alta liquidez suporta crises, mas com a liquidez drenada, o mercado cripto parecia uma floresta seca prestes a pegar fogo. Os algoritmos sabiam onde atacar. Há um ritmo nos mercados financeiros que muitos não entendem. Muitos acham que um mercado saudável só deve subir. A volatilidade é considerada uma fraqueza, mas grandes investidores têm outra visão. Eles compreendem o ritmo, os ciclos e as oscilações dos mercados. Eles entendem que a volatilidade é necessária. Para uma classe de ativos amadurecer e atingir seu potencial, precisa enfrentar fases de colapso estrutural. Os mercados só aprendem a subir mais após caírem. A evidência está nos dados, não nos gráficos de preços que todos veem, nem nos indicadores superficiais que muitos investidores de varejo seguem. Ela está nos indicadores macroeconômicos mais profundos, usados pelas mesas de operações mais sofisticadas para planejar ordens e cronometrar negociações com precisão. Um dos mais poderosos é algo chamado de Índice Z do Valor de Mercado para Valor Realizado, ou MVRV Z-Score. Parece complicado, e de muitas maneiras realmente é. Pense no índice ZMVRV como um sistema de alarme do mercado. Quando ele pisca em vermelho, o Bitcoin pode estar sendo negociado acima do seu valor justo. Quando vai para o extremo oposto, o Bitcoin pode estar extremamente subvalorizado. Veja como o índice Z variou ao longo do tempo e surge uma tendência surpreendente. Durante todas as grandes quedas do Bitcoin no passado, em 2015, 2018 e 2022, o índice Z sempre fez exatamente a mesma coisa. Ele caiu abaixo de zero, mergulhando em território negativo. Toda vez que isso acontecia, a mídia começava a escrever manchetes e publicar reportagens dizendo que o Bitcoin era volátil demais e perigoso para as pessoas investirem. Alguns até chegaram a dizer que o mercado de criptomoedas estava morto. Enquanto isso, os pequenos investidores ignoraram o barulho e focaram no que realmente importava, o índice Z. Era uma luz vermelha piscando e gritava uma única ordem importantíssima: comprar. Pois sempre que esse índice ficava abaixo de zero, o Bitcoin subia pelo menos 300% no ciclo seguinte. Esse padrão se repetiu diversas vezes. Em março de 2020, a pandemia global paralisou a economia mundial. O preço do Bitcoin foi reduzido pela metade em apenas alguns dias. O pânico era palpável, mas nos 180 dias após a grande queda, a oferta mantida por detentores de longo prazo, ou seja, o volume total de Bitcoin pertencente a entidades que se recusaram a vender, aumentou em aproximadamente 3 a 5 pontos percentuais. Isso equivale a tirar todas as reservas de ouro dos Estados Unidos do mercado aberto e movê-las para um cofre privado em apenas 6 meses. Foi uma consolidação silenciosa, porém massiva de riqueza, uma mudança dramática de Bitcoin das mãos fracas para as mãos fortes. Isso é uma necessidade biológica de um mercado saudável. Ele precisa falhar para que possa ser reiniciado e reconstruído melhor do que antes. E isso também é algo que já vimos acontecer no passado com uma precisão devastadora. Em 2021, o Bitcoin teve bom desempenho. Ele atingiu o recorde de $60 mil na primavera, mas uma enxurrada de más notícias fez seu valor despencar novamente. Propostas de proibição da mineração, regulações e liquidações forçadas impactaram o mercado. Em poucas semanas, o preço do Bitcoin caiu pela metade, chegando aos na casa dos 30 e poucos mil dólares. A narrativa se repetiu. O Bitcoin tinha acabado. O mercado de alta havia acabado. Quem mantinha criptomoedas deveria vendê-las logo ou teria perdas maiores. Muitos investidores de varejo seguiram essa orientação. Eles venderam seus ativos e lamentaram o fato de não terem saído antes. Mas os investidores mais inteligentes perceberam o que realmente estava acontecendo, um fenômeno único conhecido como a fase de acumulação Wyckoff com pavio. Nomeada em homenagem a um investidor lendário, editor e fundador da revista de Wall Street, ela descreve uma estratégia que muitos acreditam que os maiores participantes do mercado usam há décadas. Antes de grandes movimentos para preços mais altos, os maiores players geralmente não compram tudo de uma vez. Em vez disso, eles acumulam. Baleias fazem isso para assustar investidores de varejo e levá-los a vender ativos. Porém, na fase Wyckoff com pavio de 2021 surgiu uma anomalia inquietante.
O número de carteiras de baleias, aquelas que possuem 1000 BTC ou mais, começou a cair em cerca de 12%. Enquanto isso, mais investidores de varejo com pequenas carteiras entraram, esperando lucro rápido nas quedas. A narrativa ficou ainda mais assustadora. O dinheiro estava saindo do Bitcoin. O público acreditou na história, mas as baleias não o abandonaram, apenas se prepararam para uma liquidação alavancada em massa. No dia 19 de maio de 2021, essa liquidação chegou. Impressionantes 8,6 bilhões de dólares foram eliminados em questão de horas. Para entender a magnitude desse valor, 8,6 bilhões de dólares são suficientes para comprar o Dallas Cowboys, uma das maiores instituições esportivas do mundo, e ainda sobrariam 3 bilhões de dólares. O impacto foi imediato. Contas de varejo foram zeradas, causando a maior consolidação de riqueza desde a crise de 2008. No fim de 2021, o valor do Bitcoin disparou novamente. Em 2026, já há dados que mostram que isso não é aleatório nem coincidência. A história está se repetindo com precisão cirúrgica. O crash de junho de 2026 é quase uma imagem espelhada do evento de 2021. Mesmas manchetes, narrativa e impacto emocional no mercado de investidores de varejo. Mas 2026 tem uma rede de segurança que 2021 nunca teve. Um piso construído pelas instituições financeiras mais poderosas do planeta. No começo de 2024, as regras do mercado de Bitcoin foram redefinidas. A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos aprovou oficialmente os primeiros ETFs de Bitcoin. Por mais de 10 anos, o Bitcoin permaneceu separado do sistema financeiro global. Ele sempre esteve à margem, volátil, sem supervisão regulatória e difícil de acessar tanto para investidores amadores quanto para instituições tradicionais. O lançamento dos ETFs mudou tudo, preenchendo a lacuna que separava o Bitcoin do sistema financeiro tradicional. O impacto foi imediato. Os gigantes do mundo dos investimentos, como a BlackRock e a Fidelity, mergulharam de cabeça. Até o final do ano, eles já tinham acumulado impressionantes 900 mil BTC em seus cofres institucionais. Isso representa cerca de 4,6% de toda a oferta circulante do próprio ativo. Para colocar esse número em perspectiva, 900 mil bitcoins são apenas 200 mil bitcoins, aquém do total de 1,1 milhão de moedas perdidas de Satoshi Nakamoto, o criador pseudônimo do Bitcoin, no valor aproximado de 80 bilhões de dólares. É uma quantia tão grande que exerce uma influência quase inimaginável sobre o restante do mercado. Isso dá a essas empresas de investimento poder financeiro suficiente para controlar a própria gravidade do blockchain. Wall Street funciona diferente do restante do mercado. Os grandes participantes de mercados de ações e criptomoedas não ficam comprando e vendendo ativos da mesma forma que os investidores de varejo. Eles compram ativos para garanti-los e, a partir daí, constroem riqueza. Quando uma instituição como a BlackRock assume o controle de uma criptomoeda, ela deixa de estar em livre circulação. Durante o tombo de 2026, a mídia divulgava manchetes sensacionalistas sobre fuga massiva de capitais. Eles destacaram os 1,4 bilhões de dólares americanos que saíram dos ETFs à vista no auge do pânico. Para eles, isso só podia significar uma coisa: o interesse institucional no Bitcoin está morto. Mas quando você olha para o quadro geral, 1,4 bilhão de dólares é uma gota no oceano para esses grandes megafundos. Na verdade, a maior parte do capital institucional permaneceu imóvel, exatamente onde estava antes do pânico. Enquanto investidores de varejo ficavam receosos e liquidavam suas posições, grandes como BlackRock e Fidelity absorviam o impacto. Eles não entraram em pânico nem fugiram, pois entenderam a realidade estrutural do mercado. Eles sabiam que, mantendo a posição, garantiriam oferta do ativo e fortaleceriam ainda mais a base para o futuro. Mas com Wall Street acumulando uma quantidade cada vez maior de oferta, a quantidade real de Bitcoin disponível para compra está começando a desaparecer. Uma das características mais fascinantes do Bitcoin, que contribuiu para sua popularidade entre investidores globais, é sua escassez. Só existirão 21 milhões de moedas cunhadas no total. Isso o diferencia de forma significativa do próprio conceito de moeda convencional. Nenhum banco central jamais poderá simplesmente imprimir mais BTC. Nenhuma decisão política jamais poderá expandir a oferta. E a realidade é que o Bitcoin é ainda mais escasso do que parece, porque uma grande quantidade dessas 21 milhões de moedas não está disponível para compra e venda, e nunca estará. Por quê? Pois muitas já estão praticamente fora de circulação.
Estão em discos rígidos perdidos, bloqueadas por carteiras criptografadas e senhas esquecidas ou em armazenamento a frio intocado por anos. Uma métrica chamada de oferta ilíquida basicamente mede a porcentagem de Bitcoin que está nas mãos de entidades que não demonstram nenhuma propensão a vender. Em 2024, essa métrica atingiu um recorde histórico de aproximadamente 78%. Apenas 22% de todo o Bitcoin já minerado está disponível para circulação no mercado aberto. É como tentar comprar uma casa em uma grande cidade metropolitana, onde quase 80% das casas nunca podem ser vendidas. Se grande parte do estoque de um ativo está trancada e fora do ecossistema, até um pequeno aumento na demanda pode causar uma explosão vertical violenta, fazendo seu valor disparar. Esse é o choque de iliquidez em resumo. É como uma mola sendo tensionada cada vez mais, só esperando para explodir e liberar toda a energia que acumulou. E isso nos leva à realidade final e desconfortável sobre como os mercados globais realmente funcionam. A verdade sobre quem realmente paga pelas altas do mercado. Se perguntar para alguém na rua o que impulsiona um grande mercado de alta ou quem tem mais influência sobre um ativo como o Bitcoin, provavelmente dirá que são os investidores de varejo. Eles argumentariam que são as pessoas comuns abrindo contas, criando carteiras e investindo algumas centenas de dólares em criptomoedas todo mês que fazem os preços subirem. Eles acreditam que o público tem o poder. Isso é uma mentira bem arquitetada. Investidores de varejo não impulsionam mercados de alta, mas fornecem liquidez de saída para instituições. Para entender isso, é preciso saber como funcionam os livros de ordens institucionais. Um fundo de hedge bilionário ou um emissor de ETF não vai usar a corretora de criptomoedas que costuma usar para comprar dezenas de milhares de moedas de uma vez. Isso teria forte impacto no mercado. Por isso, esses megafundos preferem expandir seus investimentos sem afetar o mercado de imediato. Para isso, eles devem gerar uma onda de vendas que corresponda às compras. Eles basicamente precisam que milhares de investidores individuais vendam suas posições ao mesmo tempo e no mesmo preço. Eles precisam que as pessoas entrem em pânico. Por isso, o crash de junho de 2026 não foi aleatório nem caótico, mas sim planejado e programado. Grandes firmas de investimento criaram esse mecanismo intencionalmente para resolver seu problema de liquidez. Tudo fica simples ao entender o básico do funcionamento. Algoritmos dos formadores de mercado podem identificar áreas com grande concentração de ordens de stop loss. Eles conhecem os preços em que investidores de varejo decidiram vender para evitar perdas maiores. Quando o mercado se aproxima desses níveis, até uma pequena onda de vendas pode derrubar os preços, aproximando-os da zona de stop loss. Com as primeiras ordens de stop loss acionadas, inicia-se uma reação em cadeia com novas ordens executadas automaticamente. Grandes quantidades de BTC são vendidas sem que os detentores tenham tempo de pensar. O preço cai cada vez mais, atingindo cada vez mais limites de stop loss nesse processo. Em poucos minutos, o valor despenca e para o investidor médio que assiste a tudo isso acontecer, ele fica apavorado e começa a vender suas moedas às pressas. Quando o BTC atinge o valor mínimo, investidores de Wall Street agem como tubarões e compram rapidamente as moedas que foram ao mercado. Mas isso não significa más notícias para investidores de varejo. A queda do Bitcoin até agora parece ter sido manipulada contra o público. Isso serve para prejudicar investidores de varejo, enquanto grandes instituições manipulam suas emoções e exploram o pânico. Isso pode ser verdade, mas não mostra tudo. Para perceber, é preciso olhar além do momento atual. Ignore as manchetes, pois os modelos macroeconômicos e ferramentas de projeção dos melhores analistas financeiros ainda apontam para cima. As previsões deles não mudaram e o otimismo deles também não. Eles ainda creem que o Bitcoin vai subir muito mais e mais rápido do que se espera. A maioria dos especialistas concorda que o Bitcoin deve chegar a 150 mil a 180 mil até o quarto trimestre de 2026, mas não existe uma opinião unânime. Modelos diferentes indicam direções distintas e mudam com as condições. Nesses momentos, grandes variações de preço normalmente se devem às mudanças na liquidez, na alavancagem e no posicionamento geral do mercado, não a uma única causa. Com essas condições se desfazendo, o capital se move pelo sistema de formas nem sempre visíveis imediatamente. Isso pode ser visto como parte normal dos ciclos de mercado ou sinal de estresse estrutural, dependendo da perspectiva. O que permanece constante é que essas previsões são sempre revisadas com novas informações. Em mercados assim, a história nunca se resume a uma única queda ou alta. É sobre ciclos,
como a liquidez entra, como ela sai e como a estrutura do mercado se reorganiza toda vez que isso acontece. Porque no final das contas, o preço não se move apenas em uma direção ou outra, ele passa por fases, e cada fase eventualmente se torna a base para a próxima. Enquanto investidores compram mais bitcoins, permanece o mistério. Quem está por trás disso? Descubra quem criou o Bitcoin ou assista ao vídeo.